Se tu olha apenas o preço do Bitcoin para tentar identificar momentos de euforia extrema no mercado, é bom tu rever teus métodos, porque existe uma maneira bem efetiva de identificar momentos de extrema euforia e otimismo num ativo como o Bitcoin. E é usando as altcoins e meme coins, ou até melhor, as shitcoins, que é um termo mais apropriado de se usar, porque essas porcarias não têm valor nenhum e no futuro elas vão deixar de existir, na minha opinião. Mas elas são muito úteis hoje, porque elas indicam claramente onde o dumb money, que é aquele dinheiro onde as pessoas de QI um pouquinho mais baixo colocam tentando ganhar um dinheiro rápido. E para identificar isso de uma forma visual, eu criei dois indicadores novos que vão mostrar com clareza quando o mercado cripto de forma geral está entrando em um estado de irracionalidade. E se tu usar esses dois indicadores ao mesmo tempo, tu vai ter uma maior chance de acerto ao identificar possíveis topos e fundos no Bitcoin, que é a única criptomoeda que importa nesse mercado. Então, começando com o Meme Coins Fear and Greed Index. Esse indicador aqui ele vai medir momentos de euforia especulativa somente em meme coins, que são essas shitcoins que não têm promessa alguma. Elas só são umas moedas com uma carinha de um cachorrinho ou de um sapinho, ou até desse emoji aqui. Até os investidores sabem que eles são moedas de pura especulação. Sendo assim, elas são excelentes para olhar quando o mercado está começando a esquentar. Então, o primeiro passo para construir esse indicador foi pegar o market cap de algumas meme coins de relevância e combinar elas em uma única linha. E depois aplicar uma velocidade de crescimento. Então, ao invés de olhar o retorno simples, o indicador mede a velocidade do crescimento do market cap usando um log return. Em outras palavras, se o market cap cresce devagar, o valor fica baixo. E se ele cresce rápido, o valor fica alto, de forma bem visível. Isso faz o indicador reagir somente quando o dinheiro entra de forma agressiva, que é o que a gente quer ver. E depois o crescimento anual vai ser comparado com a média histórica. Então só vai entrar no cálculo se está muito acima do normal. Isso serve para que momentos comuns do mercado sejam ignorados, para somente entrar aquele excesso especulativo. E a maneira de interpretar esses níveis é bem simples. Toda vez que está abaixo dessa linha pontilhada de 50, sinalizado pela cor verde, isso significa um fluxo normal de capital, nada de euforia em meme coins. Nesses momentos, entre 50 e 100 é um momento de mais atenção, que a especulação pode estar começando a aparecer. E acima de 100, quando a linha fica vermelha, isso é uma euforia mais clara, onde a velocidade do crescimento está bem acima da média, o que não é algo comum. E se essa linha vermelha atinge a escala máxima do indicador, daí sim vai sinalizar especulação máxima no mercado, marcando o pico de euforia das shitcoins. Isso pode também coincidir com o pico do Bitcoin, porque o Bitcoin também reage bem a qualquer tipo de liquidez e euforia. E a última vez que esse indicador atingiu seu valor máximo foi lá em 2021, o que também coincidiu com o pico do Bitcoin e também de várias altcoins. E desde lá a gente não teve mais momentos de extrema euforia. As últimas vezes que houve algum tipo de euforia foi em março de 2024, onde o indicador também ficou vermelho, que coincidiu com esse pico local do Bitcoin, e depois em novembro de 2024 também, onde o indicador subiu de forma bem breve acima de 100, ficando vermelho mais uma vez, que também coincidiu com esse pico local do Bitcoin. Então esse indicador ele é bem útil para identificar topos. Lembra, euforia pode ser sinônimo de topo de mercado, e é exatamente isso que esse indicador vai te mostrar. E desde então, a gente está praticamente um ano sem muita atividade no mercado de shitcoins. E é bem provável que esse indicador vai ficar vermelho novamente no futuro. E quando isso acontecer, eu vou estar gravando mais um vídeo para te atualizar sobre isso. O segundo indicador novo que eu criei é o Altcoin Momentum. E esse indicador aqui vai usar o market cap total de todas as altcoins, excluindo somente o Bitcoin. Então o indicador anterior ele só usa meme coins e esse aqui vai usar todas as altcoins. Ou seja, isso vai incluir a Ethereum, Solana, XRP, Tron e todas essas porcarias. E ele é importante também porque ele remove o ruído do Bitcoin, deixando somente 100% focado em fluxo de capital dentro do universo das altcoins, que são bem mais especulativas. E a lógica desse indicador é basicamente assim. Eu peguei o market cap das altcoins e calculei a variação dividido pela aceleração do total desse market cap e utilizei uma suavização para evitar ruído excessivo. E isso gera essas ondas claras de expansão e contração de capital. Então, para ficar fácil de entender, toda vez que ele está azul, que é acima de zero, o market cap das altcoins está crescendo. Isso sinaliza mais capital entrando em altcoins, que normalmente é o início ou meio daquelas alt seasons. E
pode também sinalizar uma fase de rotação do Bitcoin para altcoins. E quanto mais altas as barras azuis, mais forte é o fluxo, que é mais capital entrando em altcoins. E quando as barras começam a cair, isso significa que o momentum está começando a desacelerar. E isso sempre ocorre perto de topos locais e durante consolidações, que são zonas de atenção. E quando o indicador fica laranja, que é abaixo de zero, o market cap das altcoins começa a encolher, que significa mais saída nas altcoins, marcando o fim de uma alt season local. Mas lembra, esse indicador aqui ele não vai marcar os topos e fundos exatos do Bitcoin. Ele pode marcar topos e fundos locais. E já de cara aqui é possível perceber algumas vezes que isso aconteceu. Quando as barras azuis ficaram muito altas e elas começaram a desacelerar, ficando um pouco menores, isso coincidiu com alguns topos locais do Bitcoin. E o mesmo aconteceu quando as barras ficaram laranjas, para baixo de zero. E quando elas começaram a desacelerar, também foi um indicador de fundos locais no Bitcoin. Então ele é bem útil para identificar entradas e saídas de capital em altcoins, que são momentos de mais ganância ou medo no mercado. Mas para ter uma leitura ainda melhor, é melhor utilizar esses dois indicadores juntos. Então quando as barras azuis ficam muito altas e esse indicador de meme coins fica vermelho, se ambas as coisas acontecem ao mesmo tempo, isso é um sinal mais forte de um topo, que foi exatamente o que aconteceu lá em março de 2021, aquele topo do Bitcoin. Depois, lá em março de 2024, também coincidiu com um topo local, e aqui em novembro de 2024, onde os dois indicadores convergiram novamente, também coincidiu com um topo local. Mas agora a história é diferente. Na última máxima histórica do Bitcoin, tanto o indicador do momentum das altcoins quanto o indicador das meme coins, nenhum deles marcou um sinal de pico. E isso é um sinal muito claro de que um estado de euforia ainda não entrou em vigor. E para mim, isso é um sinal claro de que o Bitcoin ainda não atingiu sua máxima histórica nesse ciclo. Em outros vídeos, eu já abordei o assunto de que os ciclos de 4 anos do Bitcoin chegaram ao seu fim. Se tu quer saber mais sobre isso, assiste esse vídeo aqui em cima. Mas resumindo, se em teoria esse pico recente do Bitcoin não tendo sinais de euforia, então é muito provável que uma queda daqui não vai ser tão grande assim, porque a gente não teve um momento de euforia e extremo otimismo recentemente. A última vez que isso aconteceu foi lá em 2021. E se baseando em probabilidades, essa última máxima histórica não tem nada a ver com um pico de euforia. E quando a próxima euforia entrar, pode ter certeza que eu vou te atualizar aqui no canal Patrimônio Bitcoin. Por esse vídeo era isso, eu te aguardo no próximo.